Bom, agora vamos falar sobre algumas questões sobre o romance O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Vejam que essas primeiras questões de literatura, elas abordaram os romances do Brasil no século XIX, né? Quer dizer, Gil, Memórias de um Sargento de Milícias, quando houve a comparação desses dois romances, Memórias Póstumas de Brás Cubas e agora O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Questões que de alguma forma problematizam o contexto histórico e a concepção de arte propriamente envolvida na composição desses romances. Bom, vejam, há um trecho do Aloysio Azevedo, O Cortiço do Aloysio Azevedo, que fala sobre o Jerônimo. Um trecho que, embora não seja um trecho tão conhecido, é um trecho que diz muitas coisas já cobradas nas provas, né? Quer dizer, a gente tem que lembrar de alguma forma que o romance O Cortiço do Aloysio Azevedo, primeiro, é um romance naturalista, né, que importa um modelo europeu, um modelo francês particularmente, e é um modelo que é adaptado no Brasil com suas contradições locais, ou seja, embora seja um romance naturalista, é um romance naturalista brasileiro, o que implica a representação das contradições dessa sociedade no romance, né? Então vejam, é um romance que, entre outras coisas, é feito inclusive para falar mal de português. E a gente tem que lembrar que o Jerônimo é um português, né? Há três situações básicas de portugueses nesse romance. Aqueles portugueses que vêm ao Brasil e conseguem vencer o meio, né? A gente vai ver isso daqui a pouco, é o caso, por exemplo, do João Romão, né? Aquele sujeito que enriquece, o livro fala, entre outras coisas, sobre isso, desse projeto de acúmulo desse sujeito que, através da exploração de vários tipos de exploração, consegue enriquecer, né? Então esse é o português que vence o meio de alguma forma. Aquele português que está acostumado com o meio, que é o caso do Miranda, por exemplo, né? Aquele português já consolidado, que mora no sobrado ao lado do Cortiço. E por fim, o Jerônimo, que é o português que vem para o Brasil, né? E é vencido de alguma forma pelo meio. Bom, é um trecho que fala da relação de quando o Jerônimo olha para a Rita Baiana, né? E encontra na Rita Baiana, que é uma personagem tipificada, né? Quer dizer, uma personagem extremamente estereotipada, né? Que carrega alguns estereótipos e simboliza também de alguma forma as contradições dessa sociedade que nós estávamos comentando. Bom, questão 33, vejam só. Em que pese a oposição programática do naturalismo ao romantismo, verifica-se no excerto e na obra a que pertence a presença de uma linha de continuidade entre o movimento romântico e a corrente naturalista brasileira, a saber, bom, e aí as alternativas, né? Vejam só, então, é sobre isso que eu estava comentando, né? Embora seja um romance naturalista, um romance naturalista no Brasil tem suas características. Vejam, a alternativa certa para essa pergunta é a letra B, né? Necessidade de autodefinição nacional, mas isso poderia confundir o candidato, porque na verdade, vejam, nós estamos falando aqui, essa alternativa B não aponta um romance nacionalista, tal quais eram os romances românticos em sua grande maior parte, né? Um Alencar, por exemplo. Vejam, a necessidade de autodefinição nacional, ou seja, estamos numa discussão de um processo de formação de uma literatura nacional, de uma arte nacional de alguma forma, e o Aloysio Azevedo não está fora disso, né? Então a representação local e a discussão sobre esse espaço fazem parte sim desse romance, O Cortiço, do Aloysio Azevedo, né? Vejam, olha o que acontece, aí só para dar uma olhada nas outras alternativas, né? Letra A, exaltação patriótica da mistura de raças, pelo contrário, né? O Cortiço vai exatamente no movimento contrário a isso. C, aversão ao cientificismo, também não. A gente tem que lembrar que o naturalismo, entre outras coisas, carrega as questões do pensamento cientificista do final do século XIX. Né? É uma escola literária extremamente influenciada em sua formação pelo cientificismo, tudo bem? Pelo positivismo, pelo determinismo, e a gente já vai falar disso numa outra questão. D, recusa dos modelos literários estrangeiros, acabamos de falar, né? Quer dizer, não, o naturalismo é um movimento literário que não é brasileiro. Idealização das relações amorosas, pelo contrário, né? A gente está falando aqui da relação entre o Jerônimo e a Rita Baiana, o contrário da idealização amorosa, tudo bem? Bom, então, resposta certa, letra B. 34. Entre as características atribuídas no texto à natureza brasileira, sintetizada em Rita Baiana, aquela que corresponde de modo mais completo ao teor das transformações que o contato com essa mesma natureza provocará em Jerônimo, é a que se expressa em, ou seja, vejam só, a gente tem aqui a Rita Baiana como síntese de alguma forma dessas contradições do Brasil, né? E no excerto algumas questões aparecem. Então, se a gente olhar para 5 alternativas dessa questão 34, a gente vai perceber que 2 delas correspondem ao mesmo tipo de sentimento e as duas outras também. Então, se a gente olhar, por exemplo, a letra A, era o calor vermelho das cestas da fazenda. E para a letra B, era a palmeira virginal e esquiva, que se não torce a nenhuma outra planta. Essas 2 alternativas são alternativas elogiosas, né? Quer dizer, elogiosas entre aspas, mas enfim, são, de alguma forma,
consideradas positivas por esse narrador. E a letra D e E, vejam só, era a cobra verde e traiçoeira. E a letra E era a muriçoca doida que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele. Duas alternativas negativas, vocês percebem? Então dá pra gente fazer pela leitura do texto, mas dá pra gente também chegar à resposta certa a partir dessa análise. Agora, olhando para a letra C, era o veneno e era o açúcar gostoso. Vejam, é a contradição, né? Quer dizer, os dois aspectos que esse sujeito, que é o Jerônimo, encontra nessa sociedade brasileira, aí sintetizado nessa personagem itabaiana. Tudo bem? 35. O efeito expressivo do texto, bem como seu pertencimento ao naturalismo e literatura, baseiam-se amplamente no procedimento de explorar de modo intensivo aspectos biológicos da natureza. Entre esses procedimentos empregados no texto só não se encontra, vejam, né? Está bastante enfático aqui, esse não em negrito, em caixa alta, enfim, né? Mas fiquem atentos a isso, né? Muitas vezes o aluno termina vindo e fala, nossa, mas 4 alternativas estão certas, né? Quer dizer, exatamente, justamente, é para você achar a errada, né? Vejam só, aqui a gente tem já a questão do cientificismo de novo, né? A exploração das dimensões biológicas, enfim, de todo o pensamento científico, de fato, do final do século XIX. E aí, indo para as alternativas, a gente encontra, né? O que não está presente, então, nesse romance? Representação do homem como ser vivo em interação constante com o ambiente. Não, isso tá, beleza, né? Quer dizer, o ambiente influencia, enfim, constrói esses personagens também. B. Exploração exaustiva dos receptores sensoriais humanos, audição, visão, olfação, gustação, bem como a dos receptores mecânicos. Não, também não, né? Quer dizer, esse Jerônimo está olhando para ela e enxergando a partir de vários aspectos, a partir do olfato, da visão, da audição, enfim, isso estava colocado no trecho, a gente encontra isso. C. Figuração variada, tanto de plantas quanto de animais, inclusive observados em sua interação. De novo, beleza. Caracterização do espaço, da natureza brasileira, aqui à maneira do naturalismo. D. ênfase em processos naturais ligados à reprodução humana e à metamorfose em animais. Questão clássica do cortiço, né? Zoomorfização, animalização, né? Metamorfose em animais, é isso. E E, finalmente, que é a resposta certa, portanto, aquela alternativa que está errada em relação ao texto. Focalização dos processos de seleção natural como principal força direcionadora do processo evolutivo. Ora, embora o naturalismo vá se nutrir de alguma forma das correntes cientificistas do final do século XIX, no caso do cortiço particularmente, a discussão sobre a seleção natural não está explícita, pelo menos, né? Então é disso que se trata. Há o determinismo, que é uma outra lógica, né? Mas a questão da seleção natural não. Tudo bem? Questão 36. Para entender as impressões de Jerônimo diante da natureza brasileira, é preciso ter como pressuposto que há. Veja, vem algumas questões que poderiam confundir, talvez pela própria redação dessas questões, mas enfim, né? A resposta certa é a letra A. Então vejam, um contraste entre a experiência prévia da personagem e sua vivência da diversidade biológica do país em que agora se encontra. Vejam, é essa contradição desse Jerônimo que vai se transformar, né? Se a gente lembrar um pouco da trajetória do Jerônimo, ele é um português, né? E o livro coloca ele como um português honesto, trabalhador e assim por diante, que vive para sua família, voltado para sua esposa, e depois que ele conhece essa figura que é a Rita Baiana, né? E vem para o Brasil e vai morar no Cortiço, enfim, ali trabalhando na pedreira, ele vai se transformar totalmente, né? Então aquele sujeito muito emblemático, aquele sujeito que bebia vinho e de repente começa a beber cachaça e assim por diante. Então quer dizer, ele para de trabalhar e tudo mais, né? Tudo isso muito ligado a uma concepção determinista aí do final do século XIX. Então, a resposta certa é a letra A, tudo bem? Bom, as outras, só para a gente comentar, a letra B é uma continuidade da experiência, na experiência de vida da personagem, né? Quer dizer, não é, a Rita Baiana representa a quebra aí. C, uma ampliação no universo de conhecimento da personagem, que já tinha vivência da diversidade biológica semelhante. Não, né, gente? Né? Quer dizer, aqui se imagina de alguma forma a questão de Portugal e do Brasil, são duas condições totalmente diferentes, né? No Brasil a diversidade, nesse contexto, no caso do romance, como ele aponta, é muito maior. D, um equívoco na forma como a personagem percebe e vivencia a diversidade biológica local, que não comporta os organismos que ele julga ver. Não, aí viajou, não tem absolutamente nada a ver, né? E um estreitamento na experiência de vida do personagem, que vem de um local com maior diversidade de ambientes e de organismos. Também não, né? É uma alternativa que se parece muito com uma das anteriores, né? Quer dizer, como se houvesse um estreitamento em relação àquilo que ele vivia antes, quando é o contrário. Tudo bem?